Montadores teve bilhões de dólares de prejuízo nesse acidente. Em setembro de 2019, o Golden Eye partiu do porto de Brunswick, na Geórgia, carregado com cerca de 4.200 veículos. E no meio do caminho aconteceu uma pane elétrica. O navio, que tem capacidade para até 7.700 veículos, tombou e ficou encalhado próximo à costa da ilha de Simons. Nesse dia, o navio transportava aproximadamente 38 mil toneladas e acabou perdendo o equilíbrio e tombando. A guarda costeira recebeu um chamado de emergência. Helicópteros resgataram a tripulação que lutava pela sobrevivência, enquanto o navio de apoio descarregava as cargas que ainda não havia caído no mar. A situação era crítica, uma vez que as baterias de lítio nos carros elétricos corriam grande risco de explosão, e a maioria dos veículos estava armazenada dentro do navio. Caso houvesse um incêndio, o navio estaria sob imensa pressão. Abandonar a embarcação não era uma alternativa viável. O perigo de vazamento de óleo e combustível tornou essencial a prática de tentar salvar o navio e reparar os danos ambientais. No entanto, o custo era exorbitante. O Costa Concórdia, que encalhou próximo à ilha de Genova, Itália, em 2012, se tornou a operação de resgate mais cara da história, com preço superior a $1 bilhão, envolvendo quase 3 anos de trabalho com 350 equipes de resgate. Não há uma abordagem padrão para o salvamento de navios. Cada operação varia conforme a localização, profundidade da água, condições climáticas, equipamentos disponíveis e a sensibilidade ambiental. A localização de um navio desempenha um papel crucial na rapidez das operações. O porta-containers Rena, que encalhou na costa da Nova Zelândia, teve de esperar várias semanas pela chegada da equipe de Singapura. Nesse período, o casco da embarcação sofreu danos consideráveis. Em uma manhã com condições mais amenas, a equipe de resgate instalou diversos dispositivos com barreiras em forma de saia ao redor do navio para conter combustíveis e resíduos perigosos. Simultaneamente, uma equipe especializada começou a retirar mais de 20 tanques de combustível da embarcação, totalizando mais de 300 mil galões, além de possíveis contaminantes, como lubrificantes, gases, água e lama oleosa. Para acessar os tanques de combustível, eles perfuraram uma camada externa de aço do navio, inserindo tubos para transferir os resíduos para embarcações de suporte. Mergulhadores foram enviados para o interior do navio para esvaziar os tanques ainda submersos. Essa tarefa delicada exigia cuidado, pois a remoção de combustível ainda poderia tornar a embarcação, já instável, ainda mais suscetível a problemas, o que significava que esse processo poderia levar dias ou até meses. De repente, um grande problema. Após ficar preso nos recifes de coral por vários dias devido às correntes, apareceram fraturas por estresse ao longo do casco do navio, representando um risco de partição da embarcação em 2 partes. Isso frustrou as esperanças de recuperação do navio para o serviço, uma vez que o custo de recuperação superava o valor da própria embarcação. A missão mudou de uma operação de resgate para a remoção de destroços, e o trabalho real teve início. Uma equipe composta por centenas de profissionais, incluindo engenheiros, operadores de guindaste, bombeiros, operários e mergulhadores, enfrentavam a necessidade de agir rapidamente. Para facilitar o processo, eles cortaram os blocos de acomodação e limparam o convés. A possibilidade de dividir o navio usando explosivos, como ocorreu com o cargueiro Rena encalhado na costa do sul da Inglaterra em 2007, foi descartada, pois causaria danos irreversíveis ao frágil ecossistema de corais. Em vez disso, a equipe de resgate optou por uma abordagem manual, utilizando ferramentas de corte e guindaste de grande porte para dividir o navio. A segurança era essencial e eles monitoravam constantemente a estabilidade da embarcação enquanto cortavam e removiam suas partes. Além disso, o impacto ambiental precisava ser minimizado, garantindo que resíduos e substâncias perigosas não contaminassem as águas. Esse processo poderia ser demorado e exigia uma estreita coordenação entre todos os membros da equipe. Uma vez que o navio foi dividido com sucesso, as grandes seções seriam transportadas para fora da área, usando navios especializados e processadas de forma adequada para o descarte. Como alternativa, a equipe utilizou cabos espessos revestidos com diamante, que poderiam cortar vários centímetros de aço. Essa serra foi montada em uma estrutura sob medida, elevada por um guindaste e transportada para o local do naufrágio. Em 2 dias, ambas as pernas da estrutura foram fixadas no fundo do mar, em ambos os lados do naufrágio. A serra, então, se movimentava em alta velocidade através de um sistema de roldanas, cortando o casco do navio com um ruído intenso.
Esse processo podia levar até 12 horas para cortar uma seção transversal, mas a precisão cirúrgica da máquina garantia que os corais abaixo não sofressem danos. Além disso, a ferramenta possibilitava o corte de carros estacionados no convés inferior do navio, minimizando os detritos que caíram no mar e evitando danos aos tanques de combustíveis. O navio continha diversos poluentes, como produtos químicos, chumbo na tinta e fora outros relacionados ao sistema elétrico mais antigo, que poderia vazar gradualmente no oceano, representando uma ameaça ambiental significativa. A frente do navio está encalhada no recife de coral, mas a retaguarda ameaçava cair no fundo do mar, se cortada abruptamente. Portanto, a equipe possui um plano B. O primeiro plano envolvia o uso de Sherlock flutuante, que é um gigantesco guindaste montado em uma plataforma flutuante, com capacidade para levantar carga de até 7 toneladas. Essa estrutura é como uma ilha mecânica com alojamentos para dezenas de trabalhadores que passarão semanas no mar desmantelando o navio. A equipe irá dividir o navio em 8 seções, começando pela frente. Cada peça são perfurados com orifícios pelos quais cabos são inseridos e em seguida levantados pelo guindaste. A parte traseira do navio requer uma abordagem diferente. Antes de cortar o segmento traseiro, o navio de apoio fixa uma grande caixa de metal cheio de ar, chamado de caixão. O caixão é parcialmente prendido com água, acionando peso para fazer com que a parte traseira do navio gire verticalmente quando for cortada. Enquanto a parte traseira fica na posição vertical, um segundo caixão é anexado ao lado da porta. Em ambos os lados, os caixões são preenchidos e esvaziados com água para alcançar o nível de flutuabilidade ideal e manter a parte traseira do navio flutuando. Uma vez liberada e lançada na água, a parte traseira do navio é rebocada para o porto. De volta à terra, as partes do GoldenEye esperam pelo desmanche. Está sob a jurisdição da União Europeia, o que significa que deve ser desmontado em um dos seus 46 portos regulamentados espalhados pela Europa, Turquia e Estados Unidos. Isso garante que o navio será tratado de acordo com regulamentos mais rigorosos, em comparação com os navios desmontados nas praias do sul da Ásia, onde aproximadamente 70% dos navios do mundo terminam sua vida marítima.